E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Blitz do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Na aula de hoje, vamos aprender como pesquisar no list box definindo coluna padrão através de combo box, certo? Ou seja, ao informar em qual coluna que a gente quer fazer a pesquisa, será retornado o registro conforme o que a gente digitar em uma text box, certo? Eu quero pedir a vocês, antes de começar o vídeo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, certo? Ajude o canal a chegar aos 6K o mais breve possível. Esse é o nosso primeiro objetivo deste ano, beleza? Então, se você não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal, clicando aí no botão inscreva-se. E claro, ative o sinalzinho, o sininho de notificações, beleza? E deixe o seu gostei para ajudar no crescimento desse canal. Então, vamos estar utilizando o arquivo que a gente aprendeu como fazer pesquisa de forma dinâmica em todas as colunas de uma só vez no list box, certo? Esse arquivo foi deixado aí pelo Ricardo Roberto em um de nossos vídeos, onde a gente fez a implementação no arquivo dele. Então, o arquivo vai estar disponível conforme o e-mail de vocês no campo download, perfeito? No campo aí dos comentários, deixa o seu e-mail que eu vou estar lhe passando o link para você fazer o download. Então, vamos abrir aqui o arquivo do nosso amigo. Ele vai abrir nesse formato aqui, certo? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu vou ver o Excel de forma visível. Se eu clicar aqui nesse pesquisar, ele vai me abrir aquele formulário que a gente vai fazer a implementação, beleza? Então, eu vou clicar aqui no símbolo do Excel. Observe que ele está visível. E se eu clicar aqui no pesquisar, ó, ele vai me abrir o formulário, certo? Observe que o formulário que abriu este se fechou. Perfeito? Então, a gente aprendeu aqui como fazer pesquisa de forma dinâmica, certo? Se eu digitar qualquer coisa aqui, aonde ele localizar nessas colunas, independente de qual coluna esteja o valor, ele vai me retornar. Por exemplo, se eu botar Melo, observe que ele faz a pesquisa por parte do nome, certo? Então, ele retornou aqui Melo. Se eu botar aqui o 12, ele me trouxe todos esses registros, porque o número 12 contém em alguma dessas colunas, certo? Se eu botar aqui PEL, de papel, observe que ele me retornou 2 registros, perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? A gente vai ter uma combo box auxiliar aqui para eu definir em qual coluna eu quero fazer a pesquisa, certo? Eu vou ter a pesquisa em todos os campos, como já está funcionando aqui, e vou ter a pesquisa conforme informado o campo, certo? Então, esses cabeçalhos aqui a gente vai colocar dentro de uma listagem e conforme o campo que eu informar, o que eu digitar aqui, ele só vai buscar nesse campo definido, perfeito? Então vamos fechar aqui. Lembrando que o arquivo aí só vai estar disponível se você deixar o seu e-mail aí nos comentários e o mais breve possível eu vou estar lhe enviando, perfeito? Então vou bem aqui mesmo, ó, essa plan 1 aqui, e vamos criar uma listagem, certo? Já aprendemos na aula passada do nosso arquivo controle de almoxarife a criar uma lista e fazer a busca de forma dinâmica, certo? Tem várias formas de trazer os dados para dentro do combo box, perfeito? Então vamos fazer aqui de uma outra forma. Vou botar aqui nome. O que eu estou digitando aqui nada mais é do que os dados que estão aqui, ó, nesse cabeçalho, perfeito? Então vou colocar aqui o nome. Eu vou ter pesquisa. No caso aqui eu vou deixar o nome aqui. Vou colocar aqui todos. Ou seja, ele vai pesquisar em todos os campos, certo? Aqui vai pesquisar apenas pelo nome. Aqui vai pesquisar apenas pelo APT, ou seja, o apartamento. Aqui o BL de bloco. Aqui pelo PAG. Aqui data. Aqui pela saída. Aqui vou botar DT, saída. Aqui vai ser a data, entrada. Aqui pelo tipo. Esse pela referência. Esse pelo volume. E esse pela situação, certo? Então aqui está criada a nossa lista, certo? Obviamente eu vou aqui ativar aqui minha barra de fórmulas e vou criar um intervalo nomeado, certo? Basta eu selecionar o intervalo que eu queira,
Como eu vou fazer dessa forma, esse intervalo não vai ser dinâmico, certo? Se você quer um intervalo dinâmico, desta forma que eu estou fazendo aqui, eu sugiro que você utilize a opção inserir tabela, certo? E conforme você digitar no próximo campo, vai ser adicionado um campo a mais na tabela e você vai adicionando novas informações, certo? Do jeito que eu vou fazer aqui vai ser um intervalo estático, certo? Ou seja, só vai pesquisar por essas informações que eu estou informando aqui. Então, selecionado essas informações, esse intervalo, vamos dar um nome a ela, certo? Vou dar um nome a ela de intervalo. Perfeito? O nome que você queira aqui, dá. Observe que eu selecionei, inseri o nome e dei um Enter, certo? Então, para todos os efeitos, se eu vim aqui selecionar o intervalo, o Excel reconhece que isso aqui é o intervalo, certo? Se eu colocar o cursor só sobre uma célula, nada acontece. Se eu selecionar todo o campo aqui, todo esse intervalo, observe que o Excel já entendeu que esse intervalo tem o nome de intervalo, perfeito? Então o que é que eu faço agora? Vamos pressionar Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, perfeito? Caso você não apareça como aparecer aqui o meu, simplesmente pressione a tecla Ctrl mais R ou simplesmente clique em exibir Project Explorer. Então vamos dar um duplo clique aqui no nosso pesquisa e vamos criar uma combo box aqui, certo? Ao lado aqui desta. Só localizar melhor aqui o posicionamento aqui desses objetos. E eu vou ter uma combo box aqui ó, lateralmente a essa, perfeito? Vamos exibir caixa de ferramentas. Pegar o nosso objeto aqui, combo box ou caixa de combinação, como tiver aí no seu projeto, perfeito? Selecionando ela, propriedades, vamos dar um nome à mesma. Vou botar aqui CMB underline escolha, por exemplo, certo? Então a escolha que eu fizer, ele vai fazer o retorno. Então tem aqui selecionado esse objeto que eu chamei de CMB escolha. Vamos procurar aqui pelo row source, certo? Row source, aqui eu vou informar o intervalo. E qual vai ser o intervalo? Vai ser o nome que eu dei lá ao meu intervalo nomeado. Chamei ele de intervalo, perfeito? Então se eu der um Enter aqui e executar esse formulário, vamos ver se já aparece, ó. Já aparece perfeitamente, ó. Perfeito? Como eu disse para vocês, aqui é um intervalo estático. Se eu adicionar algum registro após o último que eu tenho lá, não vai aparecer aqui, certo? Para isso, a gente já aprendeu no vídeo passado como fazer isso de forma dinâmica. Também podemos fazer dessa forma aqui, inserindo o intervalo como tabela, e ele passará a ser também dinâmico, certo? Então tem várias situações, como outras que já vimos em outros vídeos, perfeito? Então se eu selecionar aqui todos, que por padrão vai estar todos, certo? Ele vai fazer a pesquisa aqui, em qualquer um dos campos. Se eu definir nome, eu só quero pesquisar o que eu destaquei na coluna nome, certo? Então é assim que vai funcionar. Vamos só aumentar aqui um pouco a fonte. Vamos aqui na propriedade fonte. Vou escolher aqui um tamanho mais adequado. Deixar como negrito, por exemplo, 12. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Bem melhor agora, certo? Então vou fechar aqui, perfeito? Vamos salvar aqui nosso projeto. E o que faremos agora, certo? Agora vamos para a implementação do código. Vamos fechar aqui nosso propriedades e nosso Project Explorer. Então é o seguinte, vou dar um duplo clique na minha área do userform. Lá no topo deste módulo do próprio userform, vamos declarar duas variáveis, certo? Vamos estar declarando essas duas variáveis fora desse procedimento, pois podemos precisar dela em outros subs, perfeito? Então, lembrando que é necessário eu colocar o nome DIN para o VBA entender que eu estou fazendo a declaração de uma variável. O nome aqui fica ao meu critério, o nome que eu quiser, certo? Sempre um nome intuitivo. Vou chamar aqui a variável de critério. E vou dizer que ela vai ser do tipo integer, perfeito? Ou seja, vai armazenar número. Número do tipo inteiro. A outra variável aqui, que eu vou definir, vou chamar ela de nColuna. E ela vai ser do tipo integer também, certo? nColuna faz referência a número de colunas, perfeito?
Então vamos manipular agora essas duas variáveis. Como é que a gente faz isso, certo? Observe que elas já estão acima da rotina de busca, ó. Antes da gente vir aqui nessa manipulação dessa rotina, vamos fazer o seguinte, certo? Vou já deixar copiado este nomezinho aqui, certo? Na verdade, você já pode ir copiando aí, ou por opção, podemos também digitar, certo? No caso aqui eu não vou copiar nesse momento. Vamos localizar aqui o nossa combo box, CMB escolha, perfeito. E dentro do seu evento change, ou seja, conforme eu digite alguma coisa, ele já executa, vamos definir valores, certo? Para a minha CMB escolha. Dá só um espaçamento aqui para que a gente foque só nessa rotina. A gente tem no objeto combo box uma propriedade chamada list index, certo? Ou seja, list de listagem, index chave, certo? Ou seja, o número da lista. Em outras palavras, então cada item que aparecer dentro do meu combo box tem um número, certo? Se eu executar aqui rapidamente para vocês, então cada item desse faz parte do meu list index, certo? Então aqui eu tenho a minha lista e cada item desse tem um index, perfeito? Ou seja, um número. A contagem da combo box começa a partir de 0, perfeito? Então o primeiro item que a gente visualiza aqui é o item 0. O segundo item que está visualizando aqui é o item 1. O terceiro é o item 2 e por aí vai, certo? Então dentro dessa listagem a gente tem 10 itens. Como a sua contagem começa de 0, o último item aqui é o item da minha listagem aqui, o item 9, perfeito? Ou seja, vai de 0 a 9 o meu list index dessa combo box, perfeito? Então se eu fechar aqui, entendido isso, vou dar um duplo clique nesse objeto para voltarmos para o meu CMB escolha, perfeito? E o que eu vou fazer agora? A variável que eu declarei como do tipo integer, que chamei critério, vou estar manipulando ela agora nesse momento. Então a minha variável critério vai ser igual o meu mi.cmb escolha ponto list index, perfeito? Ou seja, o meu critério aqui vai assumir o valor do meu list index, perfeito? E agora eu vou verificar qual valor a minha variável critério assumiu, certo? Lembrando que se eu selecionar lá o campo lá, todos, que é o minha primeira listagem, a minha variável critério vai ter o valor de 0, certo? Se eu selecionar o segundo item da minha listagem, que é o meu nome, a minha variável critério vai ter o valor de 1, perfeito? Então, dentro dessa lógica, eu tenho que verificar qual valor assumiu a minha variável critério. Então, coloco o nosso if, que quer dizer se meu critério, que é a minha variável, for igual a 0, então o que? Então, a minha variável n campos, perfeito? O nome que demos para ela foi n coluna, perfeito? Então, a minha variável n coluna vai assumir o valor de quê, certo? Vai assumir o valor de 1, perfeito? E esse 1 representa o campo todos. Seguindo essa lógica, eu posso copiar até aqui e colo aqui, perfeito? Vou colar aqui novamente e aqui também. Então, se a minha variável critério for igual a 0, então a minha variável n coluna é 1. Ou seja, eu quero pesquisar, certo? No critério 1. O meu 1 aqui representa o quê? Vai representar que eu quero pesquisar em todos os campos, certo? Esse 1 aqui eu não estou dizendo que é a coluna 1. Perfeito? Se o meu critério aqui, perfeito, for igual, vamos fazer o seguinte aqui para não ficar confuso, certo? Se eu informar que eu quero pesquisar pela coluna 1, eu vou estar dizendo que eu quero pesquisar exatamente pela coluna 1, certo? Se eu falar para o meu critério que ele é igual a 0, a minha n coluna vai assumir o valor de 1. Ou seja, eu vou querer pesquisar pelo campo nome, que é a minha primeira coluna lá.
certo? Quando eu quiser pesquisar por todas as colunas, vai ser o meu último valor que eu vou estar passando aqui, certo? Então, se meu critério for 1, ou seja, se a minha lista escolhida lá for 1, então eu vou querer pesquisar pelo valor 2, certo? E aí vai, ó. Basta eu mudar aqui. Vou mudar aqui 3. Aqui vai ser o 4. Perdão, aqui vai ser o 3. Aqui o 4, certo? Então, se o meu critério for 3, eu vou querer pesquisar na coluna 4. Observe que não coincide aqui os valores, porque o critério aqui começa de 0, que é o meu list index, certo? Já aqui as colunas que eu vou estar fazendo a pesquisa. Vou só pausar aqui o vídeo para não me prolongar tanto. Beleza? Então, retornando aqui, ó. Se o meu critério for igual a 0, então eu quero pesquisar pela coluna 1, certo? Nesse exato momento, a minha coluna 1, eu vou estar pesquisando pelo nome. Porém, o meu critério 0 aqui, na minha listagem, se vocês bem lembram, ó, é o campo todos, certo? Esse campo todos eu vou utilizar ele com o valor 15, certo? Pois ele vai ser a última coluna da minha base de pesquisa, certo? Então, esse todos aqui eu vou ter que tirar dessa ordem. Porque se eu informar que eu quero o campo 0, ele vai pesquisar pelo campo todos. E lá eu estou dizendo que o campo todos tem um valor de 1. E o 1 seria a coluna nome, certo? Então, não faz sentido. Vou fechar aqui. Aqui também. E vamos aqui na nossa plan 1. Vou tirar esse nome aqui todos, certo? Vou apagá-lo. Vou subir aqui esse intervalo. E aqui vou colocar o nome todos, novamente, certo? Então ele vai ficar aqui nesse intervalozinho aqui. Como eu arrastei, eu acabei perdendo aqui a minha referência, certo? Observe que ele só reconhece intervalo até 10. Então o 11 não reconhece mais. Sem problema nenhum. A gente pode vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Vamos localizar aqui o meu intervalo e vou ampliar aqui para o valor 11, perfeito? E agora vai compreender novamente o 11. Vou salvar aqui e fecho aqui novamente, certo? Se eu selecionar novamente, ele compreende de novo o intervalo, perfeito? Então, novamente, o todos faz parte do meu intervalo. Então, se eu escolher a opção todos, que vai estar aqui na última opção, eu vou estar querendo pesquisar por todos os campos, perfeito? Então, voltando lá o nosso código, duplo clique aqui no nosso combo box. Então, aqui observe que eu ainda não informei que eu quero pesquisar por todos os campos, certo? Então, vou copiar essa última linha, Ctrl V, e aqui eu vou informar meu critério 10, certo? E aqui eu vou dizer para ele que eu vou querer pesquisar pela minha coluna 11, certo? Eu não tenho uma coluna 11 lá, certo? Porém, na prática, vocês vão entender bem melhor o que eu quero dizer aqui, ó. O importante é que vocês entendam que se eu selecionar um valor lá na minha lista, certo? Se eu selecionar o primeiro valor da minha lista, compreende o campo nome, certo? Se eu selecionar o segundo valor, compreende o apt. Se eu selecionar o terceiro, compreende o bloco, certo? E aí, o que é que vai acontecer, certo? Se eu selecionar um desses caras, obviamente eu vou querer fazer uma pesquisa. Então, eu coloco uma verificação, uma última verificação, certo? Meu mi.txt busca .text. Se ele for diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma informação lá dentro dele, então ele vai executar alguma coisa, certo? Então, o meu próprio txt underline busca underline changer. Ou seja, ele vai executar a função changer, supondo que ele já tem algum valor dentro dele, certo? E obviamente ele vai atualizar. Claro que eu tenho que utilizar o nosso método call para chamar essa rotina. E coloco o nosso endIf para fechar essa estrutura if. Perfeito? Só que aqui ainda não está concluído. Vamos aqui em exibir, Project Explorer, pesquisa, duplo clique aqui nesse objeto aqui, certo? Que é o meu txt busca event change. E o que é que eu vou fazer aqui dentro? Por enquanto aqui só pesquisa por todos os campos, certo? Então eu vou ter que colocar uma verificação para verificar qual valor foi selecionado, certo? E como é que a gente faz isso? Eu vou ter que verificar o valor que a minha coluna tem, certo? Então se a minha coluna tiver o valor 11, eu quero pesquisar por todos os campos.
Se a minha coluna tiver o valor de 1 a 10, eu quero pesquisar por um campo específico. Então, para isso, eu vou fazer uma verificação aqui abaixo aqui do comando clear, certo? Da limpeza do meu list box. Coloco o if, informo a minha variável n coluna e verifico se ela é igual a 11, certo? Então, se a minha variável n coluna for igual a 11, eu quero executar toda essa estrutura aqui, certo? Ou seja, toda essa estrutura aqui faz a pesquisa por todas as colunas. Vejam que vai da minha coluna 1 à coluna 10, certo? Perfeito? Então, eu vou copiar toda essa estrutura aqui, até aqui, Ctrl C, e vou colocar um else abaixo do meu end with, perfeito? E vou colar novamente toda aquela estrutura, ó. E, obviamente, vou colocar um end if aqui, ó, para fechar nossa estrutura if. E o que é que eu tenho que fazer de mudança aqui nesse código, certo? Simplesmente o seguinte, ó, eu não vou ter mais esse comando for, pois eu não vou verificar o valor da coluna, certo? Pois eu já tenho essa informação. Então, vou apagar essa linha de comando aqui e vou também apagar esse next aqui, ó, perfeito? Que pertence àquele comando for. E aqui na coluna vai assumir o meu n coluna, certo? Ou seja, o valor que tem a minha coluna. Entendido? Acredito que sim, certo? Ali eu não sabia qual a coluna pesquisar, então eu informei de 1 a 10, ou seja, eu quero pesquisar em todas as colunas, certo? Aqui eu já sei qual a coluna eu quero informar, certo? Ou seja, se a minha coluna não for 11, obviamente ela é de 1 a 10. E a coluna que eu informar lá, essa variável aqui vai assumir este valor, certo? E aí é o que ele vai determinar em qual coluna eu vou fazer a pesquisa, perfeito? Obviamente, se tudo estiver certinho, vai funcionar o nosso código. Vamos fazer o teste. Só salvar aqui nosso projeto e vamos executar aqui, certo? Vou definir aqui, por exemplo, que eu quero pesquisar pelo campo nome, perfeito? Como não tem nem nada aqui, ó, digitado dentro, então ele não fez nada, certo? Como ele verificou se era diferente de vazio, ele executaria uma ação aqui. Como eu não digitei nada, então ele é vazio, ou seja, não executou a nossa ação. Porém, lembre-se que esse campo aqui está funcionando, certo? Então, se eu digitar aqui entre o it sem o it, vamos dar aqui o OK. Ah, sim, um detalhe aqui importante, certo? Só subir aqui um pouco a nossa estrutura with aqui, ó, perfeito? Esse cara é aqui, Ctrl X aqui, vou colar aqui dentro, perfeito? E também vou ter que ter um cara aqui, um it com aqui, também nesse abaixo, ó. Parar aqui o código e vamos novamente executar, certo? Então, diferentemente do que eu fiz naquele teste, vamos primeiro fazer um teste aqui, certo? Como eu não informei nada aqui, vamos ver o que acontece. Vou botar aqui declaração duplicada, vamos fazer novamente aqui uma correção. Então, vamos fazer aqui a correção, certo? Vamos executar aqui de novo, só para ver o que ele diz. Declaração duplicada, certo? Então, o que acontece aqui? Vejamos. Eu tenho essa próxima linha aqui, certo? Se vocês bem repararem, ó, um pouco acima dessa estrutura, certo? Lembrando que a gente copiou dela. Então, o que vai acontecer aqui, certo? Ele não está deixando eu declarar ela novamente com o mesmo nome, ou seja, vou ter que mudar, perfeito? Então, vamos aqui, onde está executando aqui de forma errada, vou parar o código, duplo clique aqui no nosso objeto. É bom que isso aconteça aqui na videoaula, para que aconteça com você já esteja familiarizado aí com ele, certo? Então, lembre-se que esse goto aqui é uma declaração, certo? Basicamente, como se eu estivesse declarando uma variável, perfeito? E aqui a variável se chama próxima linha. Eu não posso ter dentro do mesmo procedimento a declaração de duas variáveis, certo? Iguais. Então, vou dar um outro nome para ela, ó, próxima linha 2, perfeito? E aqui a minha próxima linha, ela vai ser chamada, certo? Então, é a minha próxima linha 2 também, ó, perfeito? Então, ela aqui está sendo chamada após essa declaração aqui, certo? Então, se eu executar novamente, vamos ver o que acontece agora.
Vou tentar botar erro de definição de aplicativo de objeto. Vamos verificar aqui. A minha coluna assumiu o valor de 0, né? Um detalhe muito importante. Eu não posso ter uma coluna com valor 0, certo? Eu tenho colunas de 1 em diante. O meu critério, que é o meu list index, pode sim assumir o valor de 0, que é o meu primeiro item. Perfeito? Então vamos corrigir aqui. Um outro errozinho que aconteceu aqui. Vou fechar aqui. Duplo clique aqui no nosso objeto. Vamos localizar aqui o nosso CMB, o nosso combo box, escolha. E vejam que aqui o nosso list index, se ele for, critério for igual a 0, então a minha coluna é número 1. Vou colocar um ponto de interrupção aqui só para ver onde o erro, certo? Então vamos executar aqui novamente. Então vamos colocar um ponto de interrupção aqui, certo? Só para ver o que acontece de erro. Vou executar aqui. Vamos digitar alguma coisa aqui, certo? Como eu coloquei o ponto de interrupção dentro desse objeto, então vamos ver se ele vai assumir o valor, perfeito? Então vou digitar aqui novamente marcos, erro de definição, depurar, texto célula, está vazio, minha linha 2, número da coluna, certo? Então o número da coluna aqui é igual a 0, pois eu não informei aqui o número da coluna. Então aqui eu tenho que, obviamente, predefinir primeiro um valor, certo? Então deixa eu parar aqui o código. Vamos fazer da seguinte forma, certo? Executar aqui novamente o meu formulário. A minha combo box aqui tem 11 valores aqui dentro dela, certo? Lembrando que o primeiro tem um valor de 0, o último tem um valor de 10, certo? Que é esse item todos, perfeito? Então eu vou deixar predefinido que esse todos já carregue aqui, certo? Se o usuário quiser pesquisar para um outro campo, especificamente, aí ele seleciona, filtrando, perfeito? Mas por padrão ele vai pesquisar sempre todos os campos. Então como é que eu deixo esse campo aqui padrão com esse item? Muito simples, fecho aqui, duplo clique aqui no meu objeto, e aqui fazemos da seguinte forma: mi.cmb, escolha, ponto list index, igual a 10, certo? Que representa o campo todos. Ou seja, eu estou dizendo que eu quero pesquisar pelo campo todos. Vamos ver o que acontece. Tirar o meu ponto de interrupção aqui. Perfeito, o campo todos está aqui, ó, já trouxe. Vocês bem repararam, vou executar de novo, aqui através do nosso botãozinho. E já traz o nome todo, certo? Se eu digitar agora Marcos, será que ele vai fazer a pesquisa de forma correta? Observe que ele já pesquisa, ó. Se eu apagar ele, trouxe todos, certo? Como já está pré-definido que eu quero pesquisar pelo campo todos, se for o campo todos, ele executa aquela primeira condição, certo? Ou seja, pesquisa da coluna 1 à coluna 10, com aquele comando for, perfeito? Se eu colocar aqui, por exemplo, o 12, observe que ele está buscando 12 em todos os campos, ó. Se eu botar barra, ele só trouxe os campos que tem o 12 barra. Se eu apagar, perfeito, certo? Digamos que eu queira pesquisar aqui, vejamos, pelo campo, deixa eu verificar aqui, se eu quiser pesquisar pelo campo 12 novamente, certo? Observe que ele filtrou aqui 4 registros. Eu tenho o 12 na coluna PT, tenho o 12 na PAG e tenho o 12 na coluna data, certo? Porém, eu quero pesquisar o 12 só em uma coluna específica. Então, por exemplo, eu tenho o 12 na PT. Então, observe que na PT tem o número 12. Então, se eu vier aqui informar que eu quero na PT, observe que ele trouxe apenas onde está o 12. Ó. Entenderam a lógica? Se eu disser para ele que eu quero buscar o 12 na coluna data entrada, vamos ver se tem 12 na coluna data entrada. Tem também, ó. Vamos ver se tem o 12 na data saída.
Também tem, ó, observe. Se ele formar o 12 numa coluna que não tem o 12, vamos ver o que acontece. Não trouxe nada, ó. Se eu botar todos, entenderam a lógica? Então tá aí, ó. Aconteceu alguns erros, confesso para vocês que não foi proposital, mas é bom sempre que aconteça, e eu nunca vou editar, por quê? Certo? Porque é importante que, se acontecer, normalmente também poderá acontecer com vocês, e aí vocês estão familiarizados com essas situações, perfeito? Então eu espero que você deixe seu gostei nesse vídeo. Acho muito importante a gente executar linha por linha, certo? Então, a você que não tem toda essa paciência, avance, certo? Avance aí o vídeo. Então o arquivo vai estar disponível mediante o seu e-mail no campo comentários. Então deixe o seu gostei, ajude o canal a chegar aos 6 mil inscritos o mais breve possível, para que a gente avance para uma próxima meta, perfeito? Então se inscreva se você não for inscrito, deixe o seu gostei e compartilhe esse arquivo, esse vídeo em suas redes sociais. Até a próxima, falou!